Fala pessoal, tudo bem? Então, como eu falei na aula anterior, agora eu vou explicar para vocês como é que funciona aqui nosso ABTSys MHI. Então, aqui nós temos quase os mesmos campos que temos no outro sistema, né? Logado como, o nosso saldo. Aqui nós implementamos um campo de ganhos, então são os ganhos que você teve aqui nas operações durante o dia ou durante o período que o sistema aqui ficou aberto fazendo o trader, ok? Então aqui conta prática ou a nossa conta real, beleza? Vou deixar aqui na conta prática para a gente poder fazer o teste. O tipo de par de moeda que ele vai fazer o trader, né? Digital ou binário, eu posso escolher. Vou fazer análise aqui, eu já falo para vocês o que tem. Entrada do ciclo 1, então aqui ele já traz os dois ciclos para vocês. Então eu posso mexer no ciclo 1 e configurar o ciclo 2. Então lembrando, aqui se for fazer multiplicado por 2, né? 2, 4, 8. Próximo ciclo vai entrar com 16, 32, 64. Como eu falei, tem que ter uma banca um pouquinho grande aí para poder trabalhar com esses ciclos. Então, se você não quer trabalhar com o segundo ciclo, deixa zerado. Quero trabalhar só com um martingale. Então, eu deixo aqui 4 e aqui eu deixo zerado. Daí ele vai entrar só a primeira entrada e um martingale. Beleza? Mas vamos deixar configurado aqui 8. Ok. A variação. Então, na hora de eu fazer a análise aqui, essa variação significa o quê? Se eu escolher mais de um par de moeda, o que ele vai fazer? O primeiro par ele vai fazer a análise ali e vai rodar, que eu vou mostrar para vocês. Teve o win em duas entradas, ou seja, se ele teve o win entre esse primeiro ciclo aqui, deu entrada, deu loss. Primeiro martingale loss, segundo martingale deu win, ele continua no mesmo par de moeda, tá? Até ter dois wins. Se teve um loss, ou seja, um hit, perdeu na entrada, perdeu no primeiro martingale e perdeu no segundo martingale, ele vai para o outro par de moeda. Então, dois wins ou um loss. Aí, essa variação aqui faz esse procedimento. Se eu colocar aqui 3, que seria na variação, o que ele faz? Ele aguarda 3 wins ou um loss, tá? Nesse par de moeda, para poder trocar para o outro par de moeda. Profit é o lucro que você quer ter por entrada, tá? Então aqui o pessoal a gente sempre recomenda 75%. Ciclos, ele deixa padrão ciclos porque ele vai usar aqui o nosso ciclo. O stop win, quantos por cento da minha banca eu quero que o robô pare de trabalhar, vamos pôr aqui 5%, e o stop loss 10%. Então aqui nós configuramos o nosso sistema para ele começar a fazer o processo em cima do nosso par de moeda escolhido, tá? Agora eu vou mostrar para vocês esse fazer análise aqui. Então aqui nessa tela, o que ele traz? Ele faz uma análise de moedas para rodar no nosso sistema MHI. Então aqui eu escolho quantas horas anteriores eu quero que ele faça. Então eu quero que ele faça uma análise de 3 horas atrás dos gráficos de um dos pares de moeda para nós. Tá? Então eu deixo o padrão aqui 2 horas para trás. Vamos escolher aqui M1, tá? A vela M1, e vamos clicar em processar análise. O que ele está fazendo agora? Ele está fazendo a análise dos pares de moeda que tem aberto no momento de 2 horas para trás. Aí ele vai me trazer aqui os pares de moeda que a gente pode utilizar no nosso sistema. Ó, beleza. Então ele trouxe aqui o profit sempre acima de 75, que a gente escolheu aqui, né? Um profit de 75 no mínimo. Então ele trouxe 4 pares de moeda com 87% aqui de profit. 87.1, 87.1, 11 e 0.08. Então aqui o indireto na primeira está bem baixo, porque não é um horário muito legal agora de fazer, mas a gente vai fazer igual. Tá? Então aqui, moedas abertas. A gente tem um bem interessante aqui de 92% no segundo gale. Tá? Então, como é que eu faço para selecionar esse par de moeda aqui para ele fazer o processo? Eu clico nele uma vez e ele fica marcado como S aqui do lado, ou seja, então ele foi selecionado. Se eu clicar de novo, ele desmarca. Lembrando que é um clique só, tá? Eu vou marcar esse e vou marcar
o euro-dólar também aqui. Tá? Ele tem uma porcentagem baixa, mas é só para a gente trabalhar com dois pares de moeda. Então, selecionou um e selecionou o outro. Tá? Vou confirmar aqui. Ó, ele mostrou análise 1, dólar ien e euro-dólar. Os soros, eu posso usar os soros também. Eu esqueci de explicar antes ali, mas tem os soros. Então, vou dizer aqui que vou utilizar 60% de soros, tá? Soros, se vocês não lembram, tem nas aulas anteriores, a gente explica aí lá no módulo Primeiros Passos para ser um Trader. Vai lá, explica sobre soros, explica sobre ciclos, explica sobre profit, explica sobre martingale, enfim, é bem interessante. Beleza, então selecionei aqui os pares de moeda que eu quero trabalhar, né? Fiz aqui o meu primeiro ciclo, coloquei os soros. Se eu quiser usar o ciclo 2 para recuperar o primeiro, eu posso usar, mas nesse caso eu não vou usar porque nós vamos fazer um teste. Então, lembrando, vamos por aqui variação 2. Vamos deixar ele variando em 2 wins ou 1 loss, beleza? Vou clicar em processar. Ó, falta 1 minuto para a próxima execução, então ele pegou dólar ien e ele vai dar a entrada lá na IK Option. Vamos abrir aqui a IK Option para a gente só conferir. E ó, ele deu a entrada aqui então, né? Dólar, ien, put, né? Segunda análise dele. Então a gente vai esperar aqui fechar 1 minuto. Se ele der o win de primeira, ele vai aparecer. Win de primeira. Se não, se ele vai entrar no martingale, vai mostrar aqui que vai entrar no primeiro martingale. Beleza, deu win. Então aqui, win direto. Então tivemos aqui êxito nessa primeira análise do nosso sistema MHI. Vamos aguardar agora aqui mais uns 4 minutos para ele dar a entrada na segunda vez aqui em cima desse par de moeda, tá? A segunda análise dele. Então vamos aguardar e vamos ver se ele vai dar um indireto como nesse aqui ou se ele vai entrar em algum martingale ou alguma coisa do tipo. Beleza, agora está faltando poucos segundos para ele dar a entrada no mesmo par de moeda novamente. E aqui agora é o seguinte, se ele der o win direto ou win no primeiro ou no segundo gale, ele já vai mudar de par de moeda. Se ele der loss, também ele vai mudar de par de moeda, porque a nossa variação aqui são 2 wins ou 1 loss. Daqui a pouquinho ele já vai dar a entrada aí, vamos aguardar mais um pouco. Beleza. Aqui ele diz que foi iniciado, aqui ele mostrou para mim. Tá? Então ele fez os R$2 que está aqui, mais 60% do lucro da anterior. Então ele fechou 2,65 por causa do Soros que a gente colocou aqui, tá? Vamos ver como é que vai ser essa, se ele vai dar o win direto novamente. Como sempre ele faz a análise aqui, né? Então, seguindo a análise que ele fez, 2 vermelhas, 2 verdes, 2 vermelhas, 2 verdes. E agora ele entrou na tendência, 2 vermelhas e deu win. Tá? O que eu estou dizendo? A questão do MHI, que ele analisa as 3 últimas velas aqui, tá? Então ele viu aqui, opa, uma verde, 2 vermelhas, 2 verdes, 2 vermelhas, 2 verdes, vai dar 2 vermelhas. E de fato deu 2 vermelhas. Tá? Então ele segue a regra do MHI. Tá bom? Então nós tivemos mais um lucro aqui. E já tiramos ali, já ganhamos ali R$4,39, né? Como eu falei, ele mostra os ganhos que tem aqui. E ele deu 2 win diretos, certo? E agora ele já entrou no outro par de moeda que nós selecionamos, por causa da nossa variação. Agora ele vai fazer a entrada de euro e dólar, né? Esse par de moeda aqui. Então, pessoal, basicamente é assim que funciona o nosso sistema MHI. E ele tem uma assertividade muito boa também, tá? É incrível esse sistema aqui. A análise que ele faz análise bem certinho. Então, pessoal, a gente recomenda vocês usarem o MHI após as 18, tá? Ali pelas 18h30, 19 horas. Por quê? Porque ele não precisa de lista, tá? Ele mesmo cria ali as entradas que ele vai fazer, seguindo as análises que ele faz, tá? Das velas aqui e tudo mais. Então, ele é interessante você usar depois, até porque o mercado já vai estar mais estável, né? E não tem tanta volatilidade assim. Beleza? Então, aí o robô ele consegue ter essa assertividade um pouco maior ainda para vocês, tá bom?
Então era isso daí. Muito obrigado. Até a próxima.